cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Boa noite a todos. Sempre um Papo é uma realização da Associação Cultural Sempre um Papo. Nós temos o patrocínio da CEMIG via Lei de Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tenho o prazer de estar aqui com a Maíra Moreira hoje para falar sobre Freud e o casamento. Eu vou tentar segurar o tempo no máximo aqui para que a gente possa ter um aproveitamento melhor e ter mais tempo para conversar com a plateia, porque tenho certeza que muitos como eu também têm questões que gostariam de dividir e de ouvir a nossa autora de Freud e o casamento. Maíra, por favor. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz e agradecida pelo convite. Fiquei muito feliz em ter tido esse momento anterior com você, Jefferson. Jefferson é uma pessoa encantadora, um leitor ávido, que deu com muito cuidado, de forma muito generosa, o meu texto. Eu fico muito, muito grata por isso. Esse é um momento muito, muito feliz para mim. Eu estava até comentando com o Jefferson mais cedo que o Sempre um Papo fez também parte da minha formação na época da universidade, da minha formação como leitora, como psicóloga, como escritora, que eu nem sabia que um dia eu seria. Então, é uma alegria estar aqui com você hoje. Bom, gente, eu tenho que, antes de tudo, dizer da dificuldade que foi organizar uma conversa como essa, como leitor escutador. Porque em cada linha da Maíra havia necessidade de uma escuta que, como leitor, muitas vezes, a gente, infelizmente, não está preparado, e eu tive alguma dificuldade em alinhar, em ter esse alinhamento desse lugar, de escutar tão bem quanto o que eu tinha aqui para ler. Eu queria, para começar só, Maíra, numa provocação, primeiro é de dizer da urgência da sua reflexão, da urgência da sua obra, do seu livro, e eu fiquei me perguntando, e queria dividir essa pergunta com você, porque certamente você vai respondê-la melhor do que eu, como nós poderíamos, mesmo por meio de programas como esse, fazer com que essa obra tão urgente, tão necessária, possa ser mais acessível, não no sentido do livro, né, da materialidade, mas muito especialmente no sentido do que você traz aqui, no sentido da sua pesquisa, no sentido das suas reflexões e da sua fundamentação, de todos os seus cuidados que estão aqui. Como nós poderíamos fazer? A gente estava conversando no absurdo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, só nesse feriado, com 10 casos de feminicídio, assim, e isso passa por esse lugar também, né, dessa urgência, desse lugar do indivíduo, do cuidado, do afeto e dessa questão mesmo da união, né, entre dois sujeitos. Como a gente poderia fazer isso tornar de fato mais acessível para além de salas como essa? Bom, eu acho que é um desafio, mas nós temos também, hoje em dia, várias tentativas muito louváveis também de transmissão desses debates, de promoção de espaços onde seja possível criar algum tipo de reflexividade
E espaços estão sempre muito colocados em disputa, principalmente hoje em dia, que a gente toma, se a gente for pensar, as grandes plataformas, elas estão completamente contaminadas e tomadas também por discursos que costumam ser muito conservadores e violentos, são discursos que acabam engajando mais. Não tem mais... É difícil ver, pensar, inclusive, se algum momento teve, né, esse apelo todo para a gente criar esses momentos assim, que algo pode ser debatido e pautado. A universidade é um desses espaços hoje em dia, mas não só, a gente vê também coletivos tentando promover discussões acerca da violência, de masculinidade, de gênero. Alguns tomam isso um tanto pela via da moral, mas, para além desses esforços, eu acho que é preciso apostar, né? O que a gente pode se organizar enquanto sociedade civil, tanto para exigir que o Estado crie políticas públicas e faça coisas diferentes, quanto o que a gente pode mobilizar em termos de afeto nas nossas relações para que elas não se deem de forma tão violenta assim também. Em que momento da sua jornada científica, né, desse seu lugar da pesquisa, você entendeu que Freud, o casamento, né, o sexual no trabalho de cuidado, poderia ser uma grande contribuição para o seu leitor? Bom, este livro ele surgiu de forma um pouco diferente dos meus livros anteriores, porque ele surgiu também de um evento na minha vida, que foi que eu casei. E aí eu estava revisitando um texto de Freud que chama A Feminilidade, é um texto cânone, e neste texto ele tem uma passagem muito curiosa, que ele fala que para um casamento ser bem-sucedido, seria importante que uma mulher ocupasse o lugar de mãe e agisse como mãe em relação ao seu marido. E essa é uma frase muito curiosa, inclusive partindo de Freud, porque o Freud tematizou muito sobre aquilo que ele nomeou como impotência psíquica, para falar que quando o objeto de amor fica muito próximo de um objeto incestuoso, existe alguma coisa ali que impediria o ato sexual, ou pelo menos prejudicaria bastante. E, ao mesmo tempo, Freud é um autor que está às voltas com todas essas questões, sugere que existe essa possibilidade de um casamento bem-sucedido e quase que sacrifica o sexo em nome de salvar o casamento. E o casamento é uma instituição onde, supostamente, o sexo estaria previsto. Então, eu comecei a tentar engatinhar um pouco nesse tema, tentar extrair as consequências disso e pensar o que ele estava tentando dizer com isso. E, para Freud, o Freud, enquanto homem de sua época, ele não concebia que haveriam muitas possibilidades de deslocamento para as mulheres. Então, melhor seria se as mulheres ficassem satisfeitas em se casarem e ocuparem o lugar de mãe, tanto de seu marido quanto de seus filhos. Né? Ele tenta criar um certo contínuo, né, entre a menina, a mulher, a esposa e a mãe. Ele tenta fazer alguma coisa acontecer de forma muito presente, muito material, muito forte, para tentar assegurar que alguma coisa possa, sim, dar certo, para que essa relação, né, entre homens e mulheres possa dar certo. Mas ele não percebe que, nessa operação também, ele acaba incorrendo numa certa violência, porque a gente exigir, né, tanto dos corpos masculinos quanto dos corpos femininos, eles ficarem performando sempre alguma expectativa, supor que todos os horizontes possíveis já estão muito bem determinados e colocados, né? A gente também, de alguma forma, começa a inibir outras potencialidades, outras possibilidades de agência, outras formas de existência. E aí é onde ele dá um certo tiro no pé, mas, ao mesmo tempo, você vê que, nessa tentativa dele, ele acaba revelando que, nas parcerias, nas nossas relações, o que está em jogo é sempre a possibilidade de ocupar o lugar de ser causa do desejo do outro. Então, assim, ao mesmo tempo que ele
que ele escreve algo que parece um tanto paradoxal e confuso, ele marca isso, né, que de alguma forma tem esse desejo também, né, de ser amado pelo outro, de ser tomado como objeto de interesse do outro. É quase... É muito engraçado ver os movimentos que ele faz em relação a esse ponto, que é de pensar também que, ainda que exista toda uma moral, né, que libidiniza os corpos, todos esses lugares estabelecidos, esse ponto, né, de às vezes ocupar ou não esse lugar de ser causa do desejo, ele circula nas relações. Então, não tem como, né, você ocupar essas posições muito identitárias, muito fixadas o tempo todo. E aproveitando, então, a experiência em campo, né, a experiência em campo já, e com toda a sua pesquisa, como é que a gente poderia compreender uma relação mais equilibrada entre os dois sujeitos? Daria para a gente identificar uma condição mais equilibrada? É possível haver um maior equilíbrio? Porque não é, infelizmente, o que a gente vê na maioria dos casos. Mas como é que a gente poderia ter, de fato, uma relação mais harmoniosa e mais equilibrada nesse entendimento das diferenças? Eu acho interessante pensar que as parcerias, elas são sempre capengas, de alguma forma. Eu acho que mais do que essa questão assim, de pensar formas de relacionalidade que sejam mais equilibradas, né, a gente pensar que no amor, no encontro com o outro, o que a gente tem não é só fruição, não é só da ordem do prazer, né? O outro, ele nos desloca, ele nos mobiliza, ele nos convoca, ele força que a gente tente se apresentar de outra forma, né? E é parte também do nosso processo de cura a gente se permitir ser afetado e ser transformado pelo outro. Em alguns momentos, essa sensação assim, também de que, de alguma forma, eu preciso me movimentar, né, repensar aquilo que até então eu entendia que eu sou, isso pode ser vivido também em alguns momentos como sofrimento. Mas, assim, é preciso a gente apostar também que em alguns momentos esse sofrimento faz parte do nosso processo de cura. Então, eu acho que mais do que pensar essas relações mais equilibradas, eu acho que é interessante a gente ver como, em alguns momentos, a gente supõe muito, quando a gente supõe muito papéis, lugares, a gente tenta construir toda uma gramática de como as relações devem se dar, isso é que produz um certo adoecimento. Porque é uma tentativa também de mortificar o nosso objeto de amor, né? De desejar que o nosso objeto de amor se apresente sempre da mesma forma, de forma reiterada, né? Eu quero que você seja apenas a projeção daquilo que eu espero que você seja, né? Eu quero que você se encaixe perfeitamente dentro da minha fantasia. E eu acho muito bonito, assim, se a gente pensar com Freud e Lacan, não existe objeto de amor adequado. Todos eles são inadequados. E é isso que faz com que as parcerias sejam tão interessantes, porque tem uma certa aposta nessas parcerias, e, ao mesmo tempo, os encontros eles podem ser tão intensos que um sujeito, ao narrar um encontro amoroso, ele pode ter essa sensação de destino também, né? Que, de fato, ele encontrou um objeto que tem também um ar de um reencontro, que seja um reencontro consigo mesmo, um reencontro com experiências antigas de satisfação. A gente vê essas narrativas sendo construídas porque é um certo destino pulsional, né? É aquilo que faz com que a gente se enlace com algumas pessoas, inclusive em termos de amizade também, a gente pode extrapolar, não precisa ficar só nas relações amorosas, né? E não com outras. A gente vê assim, todos os objetos são inadequados, mas não é qualquer objeto também que nos mobiliza. Um trecho aqui, na página 34, que eu vou tomar a liberdade de ler, que está aqui, ó. Se ao pensar a feminilidade normal, Freud equivale à mulher à mãe,
Não é razão para que o feminismo faça o mesmo, e nem é essa a posição assumida neste ensaio. É claro que o psicanalista não se atém a tal posicionamento ao longo de sua obra, e é possível ler um Freud subversivo até mesmo onde o julgamos provinciano. Assim como é óbvio dizer que são muitos e distintos os feminismos. Contudo, partindo de um detalhe nos textos freudianos, que denota essa confusão e das teorias feministas preocupadas com a temática do cuidado, é evidente que estes podem incorrer numa visão conservadora, genitalista e capacitista do corpo feminino. É imprescindível demonstrar os processos que firmaram essa falsa causalidade para explicitar que entre a mulher e a mãe há correlação contingencial, não é nem necessária e nem consequente. Você pode me ajudar a tirar o nó que deu na minha cabeça? Por favor. Sim. Bom, quando eu fui escrutar um pouco essa temática do cuidado, tanto na psicanálise quanto na teoria feminista, porque tem um certo embate. Também tem um diálogo e um embate entre a psicanálise e o feminismo, enquanto teorias que são interessadas pela verdade do sexo, pela verdade sobre a feminilidade, que também discutem um pouco a questão do amor. Mas, ao mesmo tempo, a temática do cuidado, muito especificamente, ficou restrita a uma parte da psicanálise mais preocupada em pensar os processos constitutivos do ego, o que, de alguma forma, façam que os sujeitos entrem em processos formativos, que a gente possa considerar esse sujeito precisou ser cuidado para, de alguma forma, se tornar humano também. E dentro das teorias feministas, as discussões sobre cuidado ficam muito voltadas também para uma discussão a partir da capacidade reprodutiva, como se as pessoas que teriam a capacidade de gestar, parir e amamentar fossem pessoas que, por conta dessa experiência, tivessem uma intimidade maior com aquilo que é o cuidado. É como se tivesse uma situação presente nesse corpo, assim, que, de alguma forma, informaria melhor o que seria o cuidado. E aí para a psicanálise também é importante, e até para o feminismo é importante ver isso também, porque dizer o que é uma mulher, assim como dizer o que é um homem, definir exatamente o que são essas posições, né, sem, de alguma forma, ficar sobrepujando essas posições, determinando elas de forma exaustiva, porque a gente vai só aumentando características na lista, né? Um homem é isso, 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 uma mulher é isso, isso, isso e aquilo, e tentar fazer com que eles sejam muito distintos e complementares, eles são opostos, eles se atraem, a gente fica tentando criar certas gramáticas específicas para o que é o feminino e o que é o masculino, e, ao mesmo tempo, existe alguma coisa ali que a gente não consegue, de fato, alcançar e dar contorno. Então, às vezes, para essa dificuldade de dizer o que é ser mulher, o que é experiência de feminilidade, existem também uma tentativa de convocar a figura da mãe para pensar assim, não, a mãe eu conheço, a mãe eu sei o que é, eu tenho uma mãe, né? A mãe é uma figura, inclusive, muito, muito forte, né? Para todos, inclusive para os que não tiveram a experiência de terem sido maternados de alguma forma, né? Uma figura que socialmente também tem um certo lugar, né? Que organiza alguma coisa. E aí é pensar assim, como que, às vezes, o Freud passa rápido demais, né? Do feminino para a mãe, e como que no feminismo, às vezes, nessa dificuldade de dizer exatamente o que é uma mulher, já que as mulheres também que são homossexuais, que são negras, que são de classes sociais mais subalternas, vão tentar indagar o feminismo, inclusive as mulheres trans, aí vem essa resposta, assim, não, uma mulher é uma mulher que é a mãe, né? A mulher que tem essa capacidade reprodutiva. E aí, de alguma forma, isso engessa tanto a forma como a gente vai conceber o que é feminilidade, maternidade, quanto as possibilidades de se fazer política. A gente começa a pensar o cuidado também como uma premissa feminina, fica tão feminino que fica difícil, inclusive, para que homens possam se pensar como possíveis cuidadores do outro. Isso cria outros problemas também, de decidir quem é que vai ter acesso ou não às políticas de cuidado.
Então, por exemplo, as mulheres trans, né, elas não só ficariam cada vez mais apartadas do convívio, né, tanto no campo do privado quanto do público, mas elas também não poderiam acessar essas políticas. Então, é preciso ver um pouco assim, essas movimentações que são um tanto conservadoras e o que elas começam a criar de gramática e o que poderia ser feito de forma mais interessante, né? Se seria possível a gente fazer com que esse cuidado seja algo não propriamente feminino, mas um cuidado seja comum. Eu vou dividir com vocês, sem spoiler nenhum, acho que... Quantos aqui já leram o livro da Maíra? Então não tem problema, está mais ou menos equilibrado. Mas a sensação que tive lendo o livro da Maíra o livro me desafiou a tentar ser um novo sujeito, um novo indivíduo. Assim. E a gente estava conversando um pouco aqui agora, antes do início desse encontro, e eu citei para a Maíra um episódio, né, em relação a um episódio familiar, e o quanto foi importante encontrar um novo sujeito na minha família, quando eu fico 3 anos longe do meu pai e eu encontro um novo homem. E aí a pergunta, doutora, é exatamente essa, assim. E nesse desafio desse deslocamento e de um reaprender a aprender o que falta, né? Assim, como nós podemos, na educação dos nossos filhos, eu tenho 3, como nós podemos contribuir para uma noção de que é possível, a partir de um novo, do encontro com alguém que te provoca um novo rumo na vida, como é possível fazer isso sem simplesmente deixar de lado, ou abandonar, ou deixar de viver aquela história porque aquele é diferente? Como seria possível fazer com que as pessoas, por fim, tenham uma capacidade maior de entender que o diferente necessariamente não é pior do que o que você pensa e pode ser absolutamente um novo caminho e algo extraordinário na sua vida? É um pouco confuso, gente, mas é como eu estou me sentindo. Então, eu queria nada melhor do que alguém com esse conhecimento para me ajudar a desembaraçar isso. Por favor, doutora. Enquanto nós estávamos conversando, em off, eu até falei com você que você me narrou um encontro, né, específico. E aí tem até uma parte no meu livro que eu vou e comento isso, assim, que existe algo também nesses encontros que eles não podem ser previstos, né? Existe alguma coisa também na nossa relação com o outro que às vezes fica a encargo da contingência, né? E essa a gente não consegue criar contingências, né? E ao mesmo tempo tem um ponto aí que fica do trabalho psíquico que o sujeito vai fazer a partir desses encontros e da própria reflexividade e do que ele pode, de alguma forma, movimentar a partir disso. Na clínica, isso é muito bonito, porque, às vezes, alguns episódios que, a princípio, né, o sujeito narra como se eles não fossem tão importantes assim, narrando eles em outros momentos, eles começam a adquirir uma força, né, um lugar, né, de tomar o lugar de um certo significante, capaz de deslocar esse sujeito de uma posição que até então, né, ele, de alguma forma, encarava quase como se fosse algo que dissesse muito sobre ele. E esses encontros, eles não conseguem, de alguma forma, ser fixados, mas assim, narrá-los também produz esses efeitos de revisitar alguns encontros que inicialmente talvez não pareceram tão importantes, para eles também tomarem outra dimensão e outro sentido. Então, tem algo assim, todos nós temos essas experiências também, né, de, às vezes, revisitando a nossa história, o nosso passado, a gente se dá conta também de que, em alguns momentos, alguns encontros foram muito importantes. E para a gente conseguir, de alguma forma, se curar, a gente tem que se curar também nesse encontro com o outro. Então, essas aberturas que a gente tem para aquilo que é diferente, para aquilo que é alteridade, nesse corpo a corpo, nessa lida, é algo para a psicanálise também tem a ver com abertura para o feminino.
né? Que é de se permitir, de fato, se deslocar, né? É permitir que algo que nos é colocado, de alguma forma, algo que é dito, alguma situação, possa, de fato, fazer com que essa experiência nos transforme também. Seria possível, de modo prático, assim, nas 2 primeiras infâncias, a gente está vendo discussões que se perdem em relação às escolas, às políticas públicas para as escolas públicas. Como é que nós poderíamos contribuir para que as nossas crianças estivessem melhor preparadas para entenderem esse deslocamento, entenderem quando é possível deslocar, ou quando é possível mudar o rumo da compreensão das coisas? Eu acho muito interessante esses programas que já existem, né, para discutir gênero nas escolas. Eu tive a sorte de estudar num colégio católico aqui em Belo Horizonte, que era o Imaculada Conceição, em que, apesar de ter uma tradição católica, na 4ª série eu tive aula, por exemplo, de educação sexual. E a gente tinha umas aulas que, a princípio, eram de religião, mas eram aulas para debater racismo, eram aulas para debater xenofobia. E ainda que, né, na adolescência, e ainda mais na minha época também, a gente vê que os adolescentes conseguem também reproduzir ideias muito violentas, né? O fato de isso estar sendo colocado em pauta para o discurso circular de alguma forma dava uma certa arejada, dava uma certa possibilidade também de criar outros entendimentos sobre aquilo que, a princípio, era simplesmente ou transmitido em casa, ou consumido, né, pela internet, ou consumido pela televisão, pelo discurso hegemônico. E o discurso hegemônico é um discurso violento. Mas eu acho que, para além da gente pensar a questão da infância, e esse é um ponto do cuidado que eu acho muito bonito, é de pensar assim, bom, existe sim uma parte nossa, de todos nós seres humanos, que é formativa, né, que é da parte da Constituição. Existe um cuidado, primeiro, que é necessário, né, até para a gente tem que supor no bebê e na criança um sujeito, né? A gente tem um papel ético da família também, de amar essa criança para que, no futuro, também ela possa amar outras pessoas. Mas, para além disso, existe um cuidado que nos acompanha por toda a vida, né? É por isso que a gente também... O Heidegger até brinca que a gente anda pela vida com cuidado. Ele nos acompanha, de alguma forma. Então, acho que, para além desse ponto assim, da Constituição, né, a gente está sempre nesse momento possível também de repensar e de formar novas ideias e de ser transformado. Como é que a gente poderia tentar mudar urgentemente essa cultura de que, na primeira infância, são as mulheres professoras, babás são babás, se tem, como você citou, né, numa festa, uma mulher chega para cuidar das crianças, os homens já vão para o seu canto, não, está tudo em paz, porque já tem uma cuidadora. Esse lugar da mulher cuidadora, como quebrar e como mudar isso? Eu acho que é esse ponto, né? Se a gente fica supondo muito que existe um corpo, né, que ele é mais capaz de exercer algum tipo de atividade, de exercer o cuidado, a gente começa a transformar o cuidado numa servidão, né? O cuidado começa a se tornar muito exclusivo, premissa feminina, começa a produzir também uma série de sofrimentos, não pelo cuidado em si, mas por toda uma moral em cima do cuidado, sobre como que ele deveria ser performado, como que ele deveria ser feito. Por isso que é importante a gente desembaraçar, né, de alguma forma, o cuidado do feminino, que é para que outras possibilidades para esse cuidado ser feito pode ser feito de uma forma mais socializada, de uma forma também que as pessoas retomem algo que tem de prazeroso com o cuidado, mesmo que não seja puramente prazeroso, porque o cuidado também tem a ver com lidar com restos, tem a ver com lidar com dejetos, ele tem um quê de insalubre. Aquele que quem cuida, né, pode fazer isso com toda a sua agressividade, pode fazer isso por tentativa de deixar esse objeto cada vez mais dependente do cuidado, né, que está sendo exercido.
Mas, assim, tentar recuperar a possibilidade também de desembaraçar, né? Que existem premissas femininas e premissas masculinas, para que os homens também possam se entender como possíveis cuidadores do outro, como já o são, né? Porque muitos... É muito difícil a gente atravessar a vida inteira sem nunca se dispor, eventualmente, de cuidar de alguém, né? Seja de crianças, de parceiros, de amigos, né? De oferecer essa possibilidade, mas também para a gente não ficar sobrepujando e sobredeterminando para os corpos femininos, mais uma vez, essa função. No segundo capítulo, Maíra escreve: é preciso retirar o cuidado das imposições morais para conseguirmos enxergar sua dimensão ética. Portanto, não se trata aqui de advogar pelo casal e pela família, mas de entendê-los como o que há de resto irredutível naquilo que é da ordem do mínimo necessário para o advento de um sujeito que venha a desejar. Isso só recai em uma imposição normativa e moral sobre o cuidado porque pressupõe a identidade dos cuidadores e a organização familiar. As mães que cuidam dos filhos, as filhas que cuidam dos irmãos e dos pais, as esposas que cuidam de seus maridos, as donas de casa ou domésticas que cuidam da casa e as babás que cuidam dos filhos dos outros, enquanto o homem se preocupa em fazer outras coisas. Pode comentar, por favor, doutora? Um homem aqui que cuida de outras coisas, por favor. Bom, porque retomando o texto do Freud, quando ele tenta fazer essa parceria bem-sucedida entre homens e mulheres, a ideia dele também de que haveria uma mulher desejosa de ocupar a posição de ser mãe do seu marido, tem a ver para ele com a possibilidade que as mulheres tinham na época de só se realizarem por procuração, né? Que é esse ponto, né? Talvez eu não possa ser médica, mas eu posso ter um marido que é médico, um filho que é médico. Então, assim, para Freud, quando ele vai pensar as parcerias, as mulheres elas fariam... A feminilidade teria a ver com a possibilidade de fazer concessões a favor do objeto, enquanto os homens eles se sacrificariam para a cultura. Então, eles estariam atingindo metas morais que, segundo Freud, seriam mais louváveis, né? Eles estariam ocupando cargos mais importantes, assim, prestando, de alguma forma, o seu amor à humanidade e não a uma pessoa específica. E esses são os pontos curiosos do Freud, como ele tenta fazer isso acontecer, e tem até as cartas que ele escreve para Marta Bernays, que é a esposa dele, quando eles eram noivos, e as cartas são até um pouco jocosas, assim, porque ele chega a falar que uma mulher mesmo não desejaria outra coisa, de ser desejada em sua juventude, respeitada em sua velhice, que o trabalho doméstico com os filhos consumiria todo o tempo, então não seria interessante uma mulher trabalhar fora de casa. E ele insiste muito nesse ponto com ela, ao mesmo tempo que ele está numa situação em Viena, onde estão existindo outras possibilidades para mulheres também, mas ele tenta fazer ele tenta fazer esse casamento funcionar, talvez para fazer o próprio casamento funcionar também, né? tentar organizar alguma coisa, porque é isso, algumas coisas nos escapam também, né? Não tem como, de fato, alguém absolutizar o nosso desejo, né? A gente investir toda a nossa libido em algo. É uma construção que a gente percebe que é um pouco falha, mas é uma tentativa dele de mostrar também que, bom, no casamento, apesar de todas as contradições, há amor no casamento, tem a própria possibilidade de eleger quem seria esse parceiro, foi visto como uma grande conquista, né? A possibilidade de fazer esse tipo de laço. A questão é essa preocupação toda em fazer o casamento funcionar e como que ele dirige também para as mulheres que elas se esforcem, que esse é o trabalho delas, né? Tipo assim, eu vou estar ocupado criando a psicanálise, então é bom você fazer o casamento dar certo enquanto isso. E a gente, voltando um pouquinho à questão da política pública, porque você muito cuidadosamente
passa por ela, né? Falando sobre essa questão, por exemplo, do capitalismo gerando, e você estava citando agora, nesse momento que está acontecendo nos Estados Unidos, que está para acontecer nos Estados Unidos, quando o capitalismo se alimenta e se retroalimenta da natalidade, assim, precisa gerar novos consumidores. Como é que a gente também poderia refletir sobre isso, né? Nós, eleitores, né, nesse momento e nesse lugar, como nós podemos entender e contribuir para que seja muito além disso, né, de gerar consumidores, assim, nessa compreensão dos filhos, né? Essas discussões sobre como que o Estado também lida com as questões de natalidade, é interessante ver e a gente pensar assim, toda vez que tem uma certa guinada mais conservadora dentro da política, a questão natal fica muito presente e os elogios tecidos à família, às instituições do casamento, é uma família muito específica, né? O modelo de família nuclear, né? Que vai, de alguma forma, também reproduzir, fica sempre muito elogiado, né? Outros programas também, como educação domiciliar, né? Como um elogio à maternidade, como essa maternidade deveria se dar. E isso importa para o Estado, não só para a produção de futura mão de obra e de futuros consumidores, mas também para, de alguma forma, desonerar o Estado de uma série de obrigações que, supostamente, ele teria com a própria população, né? Então, assim, por exemplo, na época da experiência socialista na Rússia, o Lenin criou uma série de programas que incluíam creches, escolas, lavanderias, restaurantes populares. Criou também um programa de incentivo e de liberação, né? Incentivo não, a gente foi super errado. Um programa de liberação ao aborto, ao divórcio e criou creches e orfanatos, para que as mulheres pudessem trabalhar na época. Assim que o Stalin entrou e viu o quanto que isso estava custando para o Estado, todos esses programas foram retirados e foi feito um super elogio à figura da mãe, né? E essa mãe que vai cuidar, porque custa muito ao Estado tentar arcar com a possibilidade também que esse sujeito cresça, viva e tenha acesso a tudo aquilo que o Estado supostamente promete. Esse programa do Trump agora também, que ele está falando que ele gostaria de ter um novo baby boom, o Trump vai e fala assim, bom, eu vou oferecer $5.000 para cada família que tiver um filho nesses próximos anos. Esses filhos nascidos nesse período, eles terão possibilidade de concorrer a bolsas Fulbright, que é tipo assim, bolsas integrais, ou terão 30% de desconto para estudar em uma universidade, né? Que as universidades americanas se tornaram um programa de endividamento para a população. Então, você vê também que é muito hipócrita e é muito facilmente revelado que existe um certo dinheiro que poderia estar sendo melhor investido na sociedade civil, só que não é porque supostamente seria muito custoso para o Estado, mas quando o Estado julga interessante, ele vai e aumenta, né? Quando o Estado acha caro, ele fala assim, não, as mães que têm que cuidar, né? Não é o Estado que tem que cuidar, a gente não pode ter esse tipo de possibilidade. Então, assim, é de interesse natal, né, para o Estado, assim, quanto que a população está reproduzindo ou não, a gente vê o tempo inteiro isso está sendo colocado em xeque, e, ao mesmo tempo, a gente vê que os Estados não criam nenhum tipo de horizonte de expectativas para que as pessoas queiram, de fato, ter filhos, né, vai se tornando algo muito difícil de imaginar quando tem pessoas falando sobre o fim do mundo, né? Então, para que eu vou ter um filho se o mundo vai acabar, né? Então, você vê assim, crianças cada vez mais interessadas em se tornar tiktokers, porque se aqui no Brasil, em algum momento, o acesso ao ensino superior fosse uma espécie de garantidor, né, de trabalho, de futuro, de profissão, hoje em dia não é mais, né? Então, aí você vê um pouco assim, esse papel do Estado, assim, né, dessa preocupação natal,
também tem uma preocupação em ditar, né, que, assim, quais corpos deveriam fazer o quê, produzir o quê, quais famílias deveriam ser produzidas, quais famílias não deveriam ser produzidas. Então, a gente precisa olhar isso sempre com uma certa desconfiança também. Antes de abrir para a plateia, eu queria só ler, se me permite, um outro pequeno trecho, que diz assim: a pergunta que Freud não foi capaz de fazer ou de escutar sobre o desejo das mulheres diz mais sobre ele do que sobre a feminilidade em si, que as mulheres querem mais do que os homens têm a lhes oferecer e não o querem necessariamente por intermédio de um homem. Com esse trecho, eu abro Teresa Borges, a menos que a doutora Maíra queira fazer algum outro comentário, mas eu abro a plateia. Podemos? Alguém? Me ajudem, por favor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Maíra. É sempre muito bom te escutar. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como você vê hoje algo que pode ser comentado e vivido, mulheres que não querem cuidar, né? No sentido de não querem ser mães ou não querem efetivamente exercer esse tipo de cuidado, né, que tem sido tão incentivado. Como você vê isso hoje, ao longo dos anos assim, e da sua pesquisa, se você acha que isso tende a aumentar e ao mesmo tempo, quando você estava comentando, né, sobre as mulheres trans, né, quando elas não têm acesso a essa política, mas também tem os homens trans que gestam, mas não necessariamente querem ocupar esse lugar que socialmente é dito feminino, né? Então, achei muito interessante seu livro, porque passa por isso também. Mas eu queria que você comentasse esse fenômeno, que cada vez menos pessoas que gestam querem gestar. Muito obrigada, Tamires, pela sua pergunta. Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco também. É muito difícil fazer exercícios de futurologia, que é o que você me pediu para fazer, né? Mas assim, o Freud, por exemplo, ele chega a pensar, o Freud e o Lacan chegam a pensar que haveria algo no casamento que permaneceria, e o Lacan, ele até fala, acho que no Notas sobre a Criança, que existiria alguma coisa nessa instituição casal, que mesmo sendo uma imposição jurídica de monogamia, que iria permanecer, porque existiria um resto, né? um resíduo que seria necessário, porque é preciso de, no mínimo, 2 pessoas para a gente fazer laço, para a gente fazer algum tipo de parceria, e esse ponto assim, de redução é o que se mantém. Né? Então, ele fala um pouco dessa força, assim, né? Tipo assim, por a gente poder reduzir nesse número, né? A gente não consegue, um sozinho não consegue fazer nada, alguma coisa iria se manter. E o Freud fala que futuramente haveriam outras formas de relacionalidade, de fazer parceria. E ele fala também de infidelidade, porque ele pressupõe também que o casamento vai continuar existindo. Para falar de infidelidade, você tem que falar também de casamento, de alguma forma. Então, assim, tentando responder, fazer um panorama assim, sobre a sua pergunta. No próximo mês vai sair um dossiê na CULT chamado Contra Maternidades, e a Amanda Palha, ela discutiu um pouco da experiência dela de maternidade enquanto uma mulher trans, enquanto uma mulher trans que inclusive amamentou, e dessa possibilidade de se entender ou não, né? Tipo, assim, a partir de alguns gestos, alguns lugares muito específicos, assim, o que a gente entende por maternar e a gente entende por paternar. Porque na maternidade não é só a questão da função materna, né, e da lida com as crianças. Existe alguém também que se nomeia diante dessa criança como mãe. É por isso que também nós temos várias babás e, mesmo assim, nós também temos mães. Né? Tipo assim, porque até quando o cuidado com a criança
ele parece muito exclusivo. Existem outras pessoas na cena, né? A gente que fica criando muito essa figura da mãe como uma figura indisputada da libido infantil. Mas esse lugar também, que parece muito bom, né, de ser uma figura indisputada da libido infantil, né, mãe só há uma, amor só de mãe, né, esses lugares assim muito elevados e elogiosos, é também muito dispendioso. Sobre as mães recai toda a culpa. Nós somos muito exigentes com as nossas mamães, né, mais do que a gente espera mais delas do que dos outros. Então, tem esses pontos assim, de esse aspecto moral e de culpabilização das mães que a gente vê o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, essa maternidade ela é muito exigida. E ela é exigida por discursos muito diferentes, discursos, inclusive, que se pretendem discursos progressistas, né? Assim, como que alguém deve maternar, como que esse cuidado deve ser feito. Então, assim, desembaraçar um pouco, né, essa figura dessa exigência moral, né, de dizer como que esse cuidado precisa ser feito, esse cuidado tão impositivo, moral, exclusivo, né, é uma forma também de a gente pensar outros destinos também para esse desejo. Um sujeito que não seja um desejo no modelo que o Freud tenta propor, né, que alguém ia ficar totalmente satisfeito em ocupar essa posição. E existem sujeitos que, de fato, ficam muito satisfeitos de encontrarem, né, esse lugar social, né? Agora eu sei o que eu sou mãe, né? Isso diz muito de mim. Mas é difícil também ocupar o tempo inteiro esse lugar, porque esse lugar tem a ver com perda, tem a ver também com o sujeito que vai se tornar autônomo, com o sujeito que, eventualmente, pode não ter mais nada a ver com as próprias mães. Então, assim, esses modelos muito rígidos de se fazer parceria e de se fazer família, mesmo que eles criem uma orientação muito clara sobre o que deve ser feito, e algumas pessoas consigam se localizar e se assegurar melhor neles, eles também vão criando esse distanciamento, né? Essa falta de desejo, né? de se casar e de eventualmente ter filhos. Achei interessante a conversa, muito interessante o seu livro. A preocupação sua em relação às crianças, ao deslocamento, quando você questiona, eu queria saber da Maíra se ela entende que, indo além de Freud, com a proposta lacaniana dos modos de gozo, do masculino, do feminino, se seria uma possibilidade da gente pensar outras saídas. Qual o seu nome? Ana. Ana, muito obrigada pela sua pergunta. No livro eu até faço uma provocação, que às vezes, quando a gente se vê no impasse do Freud, a gente quase que conjura Lacan, né, como se ele fosse um demônio capaz de nos trazer as respostas. E tem algumas saídas que ele tenta nos indicar, né, através do feminino, seja pela possibilidade de ser o falo, e que até aponto no livro que, paradoxalmente, parece que essa também é uma posição de Freud, quando ele deseja ser cuidado, né, e amado como se ele fosse filho, né, ocupar esse lugar para o outro, quanto pela saída pelo não todo. E aí eu acho que é preciso a gente ser muito cauteloso para a gente não fazer com que o não todo seja incluído em toda essa lógica mais de gestão que a lógica masculina, de alguma forma, traz, que são de lugares muito específicos. Porque, senão, a gente começa a entrar quase num discurso um tanto liberal, de pensar assim, as mulheres elas podem ser mães, elas podem ser esposas, elas podem isso, podem aquilo. Aí vira uma lista infinita das coisas que as mulheres podem ser, e as mulheres ficam super sobrecarregadas. Não, eu queria só ser alguém que está de férias, né? Tipo assim, queria só não ter de me ocupar de tudo isso, porque não necessariamente esses lugares sociais muito bem colocados diz daquilo que o sujeito quer, né? Inclusive, quando a gente vai pensar o desejo, aquilo que a gente consegue, de fato, nomear é o que tem de mais fraco e bobo sobre o desejo. Mas eu acho assim, que tem
tem saídas mais interessantes que a própria psicanálise indica, né, que ao invés de ficar pensando o sujeito muito a partir dessas identificações, desses semblantes da cultura, dessas determinações muito bem estabelecidas, é o que o sujeito consegue fazer a partir de pontos de indeterminação, né, de pensar o que aquilo no encontro com o outro acaba borrando um pouco as nossas fronteiras, a gente possa se sentir um tanto misturado, a ponto de conseguir fazer outras coisas também. Então, eu acho que existe algo assim em termos de modo de gozo, né, do feminino, que para a psicanálise não tem a ver com os atributos, né, mas tem a ver com uma certa lógica, ou de se apresentar mais a partir de lugares muito identitários, né, ou então de conseguir fazer coisas através daquilo que tensiona justamente esses lugares, que pode ser mais proveitoso. Então, eu acredito que pensando o cuidado, e pensando, inclusive, políticas sobre o cuidado também, se a gente não ficar tão preocupado, né, em determinar sempre quem é que tem que liderar, exercer, né, atuar em relação ao cuidado, a gente pode fazer outras coisas com ele. Eu acho, inclusive, que a própria... eu entendo a escuta como uma forma de cuidado também. Eu acho, inclusive, que na clínica, né, a gente lida com isso o tempo inteiro, porque a gente também, em algum ponto, a gente cuida dos restos do paciente, daquilo que ele nos traz, né, para a gente conseguir também fazer algo com esses caquinhos. A gente dá dignidade para aquilo que ninguém quer lidar, né? Então, tem algo aí que a psicanálise nos indica também que é um caminho mais digno para a gente tratar desses restos. Se me permitem antes aqui, só uma pequena contribuição, trazendo Lacan, que nosso autor escreve: afinal, vale lembrar que Lacan diz que uma mãe não deve ser suficientemente boa, o que está no caminho da moral, mas suficientemente mulher. Ou seja, deve desejar algo para além de seu filho. Se permitindo extrapolar essa consideração, uma mulher deve ser o suficientemente faltante. Ainda que o amor possa suprir algo da falta, abdicar de seu desejo é também estar morto em vida. Boa noite, meu nome é Samuel e eu gostaria de fazer um comentário. E esse seu comentário, qual é o seu nome mesmo, amigo? O meu? É o seu. Jefferson. Jefferson, o comentário que você acabou de ler da Maíra complementa perfeitamente bem o que eu vou dizer, porque eu vou falar sobre o desejo e o cuidado. Existe um romance de fins do século XIX, em inglês, chamado Middlemarch, de uma autora chamada Anne-Marie Evans. Essa autora, ela escreveu sob o pseudônimo de George Eliot, porque, como ela defende no prefácio, ela diz: no meu período de histórico, uma mulher só pode dedicar sua paixão a duas coisas na vida. Se ela tem a possibilidade, né, digamos, no século XIX, quando ela escreve à igreja ou ao casamento. E é um livro que trata muito sobre isso, sobre o desejo, e o desejo feminino. E a Virginia Woolf, inclusive, no século XX, chegou a declarar que era o único romance escrito para adultos no século XIX, era esse, Middlemarch. E eu quero dizer o seguinte, porque, Maíra, como você reflete sobre o desejo e o cuidado? Pois a mesma atividade de cuidado feita por obrigação é um suplício, mas por amor pode ser um prazer, não é? Muito obrigada, Samuel, pela colocação. Esse é um ponto muito interessante também que eu tentei abordar no livro, que é essa questão assim, de como que a moral, de alguma forma, se relaciona com o desejo. Para as teorias de gênero, por exemplo, as normas sociais, né, as gramáticas sociais que informam como que a gente deve agir, elas seriam produtivas de possibilidades diversas. Para a psicanálise, tem um ponto que é diferente, que se relaciona um pouco com isso, mas é diferente. Para a psicanálise existe uma lei, né? É uma lei que ela vem muito forte, ela é uma lei que ela vem marcada mais com uma certa imposição de não, ela não parece tão generativa assim, a princípio ela parece mais restritiva, ela tem essa aparência,
mas ela libidiniza os corpos, né? Ela faz com que os corpos sejam também desejantes. Então, o sujeito, no seu processo formativo, né, de se tornar quem ele é, a vida inteira a gente fica se tornando quem nós somos também, esse sujeito, toda vez que ele se sente de alguma forma inadequado, ele de alguma forma se constrange moralmente de não estar seguindo supostamente aquilo que ele deveria, a forma como ele deveria se apresentar. Então, existe uma relação entre moral e desejo que está colocada para Freud. Que significa o quê? A gente não deseja num vácuo histórico, numa sociedade vazia, né? Existia toda uma moral sexual na época de Freud que produzia uma série de adoecimentos corporificados, né, na forma dos sintomas histéricos, mas, ao mesmo tempo, existia aquele corpo ali que se debatia em torno do que ele desejava, e do que ele desejava para além da moral imposta, mas também em consequência dessa moral imposta, né? Em consequência de uma moral imposta na época que dizia que todo sujeito deveria, de alguma forma, se emancipar da sua família de origem, cada um poderia construir um destino para si, para além dessas experiências comunais antigas, e, ao mesmo tempo, tinham esses corpos femininos que seriam constrangidos, mais constrangidos ainda, assim, mas vocês não. Né, vocês têm um destino um tanto mais restrito. Então, tem esse ponto dessa relação, que é de pensar assim, o Freud ele não higieniza a figura da mãe, né? Ele desvela o que tem de erótico nas relações, inclusive, familiares. A família é o lugar onde a gente experiencia carinho, a gente experiencia afeto, hoje a gente entende mais ou menos o que é ser reconhecido, o que é ser amado. Ao mesmo tempo, quando essa família fica próxima demais, né, vem sensações de nojo, de repulsa, de agressividade, né, que tem uma certa transmissão assim, dessa lida com o outro, mas uma transmissão que não nos sobredetermina. E é por isso que esse cuidado ele pode se tornar, né, um suplício se ele for muito higienizado, muito prescritivo, muito orientado pela moral, mas existe essa saída também de possibilidades mais desejantes de exercer essa lida com o outro. Tem até um ponto que eu até cito um pouco, uma discussão que tem do Barthes com o Bataille, né, porque quando o Bataille vai criticar o surrealismo do Barthes, ele fala que o Barthes não alcança a verdade sobre o amor porque ele tenta imaginar um amor limpinho, né? Ele fala assim, esse amor que você tenta nos trazer, que é um amor sem sêmen, sem suor e sem sangue, é um amor falso, não alcança a totalidade do amor. E para o cuidado também, ainda mais que o cuidado se dá justamente com restos, né? Tipo assim, então, a gente tenta tratar desse cuidado como se não houvesse toda uma sorte de afetos muito dissonantes, a gente não alcança a sua verdade, né? A gente não alcança, inclusive, esse ponto do quanto que a gente vê, às vezes, pessoas se sentindo muito culpadas, que ao exercerem a lida do cuidado com outra pessoa, ficarem frustradas, ficarem cansadas, ficarem irritadas, ficarem com nojo, ficarem sentindo assim, eu não quero mais, né? Tipo assim, mas isso é o que alcança a verdade. Isso não é fora do que deveria estar nascendo. Isso está nascendo porque é o que tem de mais real nela. Obrigada pela sua pergunta. Alguém mais? A gente está caminhando aqui para o final, infelizmente, e aí eu queria só trazer um último trechinho aqui, Maíra, para você poder fazer o fechamento. A gente vai ter um encontro com a Maíra aqui no foyer, né, com os livros, né, autógrafos, e é um trecho nas conclusões que diz assim: é crucial superar a cisão indivíduo versus família, não para conciliá-los, mas para abrir outras formas de existência, de relacionalidade e de cuidado. Portanto, não se trata de pensar que o cuidado não tenha lugar nas parcerias amorosas ou sexuais, muito menos advogar por processos de maturação psíquica que ignoram que o infantil está presente no sexual, haja vista a sexualidade das crianças, mas de quebrar com o suposto vetor em que as mulheres são as agentes de um cuidado do qual os homens se serviriam passivamente para então
poderem investir ativamente na cultura. Muito obrigada, Jefferson. Acho que até fecha bem com a fala que eu fiz após o comentário e pergunta do Samuel. Eu acho que esse ponto de aposta, apesar da gente a gente ver esses movimentos muito. Hoje em dia a gente tenta fazer tudo uma copa, né? A gente tem que ser ou a favor ou contra a família. A gente tem que torcer pela Fernanda Torres ganhar o Oscar, enfim. Mas, para além disso, eu acho que é interessante tensionar esses pontos, principalmente da questão da família, porque existe, sim, um papel ético na família, né? Mas não significa que o modelo de família principal, né, nuclear, ele não precisa ser, de alguma forma, também superado para que a gente possa criar outras formas de relações, inclusive assim, entender que já existem também prefigurações de famílias, de comunidade, de sociabilidade, que já estão se dando no agora. Esse ponto, né, que a gente não precisa necessariamente fazer de tudo um critério de decidibilidade, que ou a minha família, ou o meu sucesso individual, ou eu ou o outro, né, é o que permite que a gente também entenda que eu e o outro, e em momentos a gente se confunde, em outros momentos a gente está numa relação íntima, mas assim, que esse encontro que é sempre faltoso e sempre marcado por um desencontro é o mais importante. Eu quero agradecer enormemente a presença de todos vocês, agradecer, Maíra, a sua generosidade, o seu tempo aqui. Eu gosto muito do Bernard Shaw, quando diz que das pessoas que eu conheço, a mais sensata é o meu alfaiate, porque ele toma as minhas medidas toda vez que eu vou lá. Eu saio daqui hoje de outro tamanho, devo grande parte disso a você, aos seus estudos, ao seu livro, e é isso. Muito obrigado a todos vocês aqui.